Neste vídeo, exploraremos 7 filamentos de impressora 3D menos conhecidos e únicos para você testar. Então, seja você um iniciante ou um entusiasta veterano da impressão 3D, fique ligado porque eu posso garantir que você descobrirá algo novo. Vamos nessa! Recentemente, fiquei impressionado com o sucesso viral do meu vídeo sobre filamentos avançados, o segundo da minha série de vídeos ensinando sobre todos os diferentes tipos de filamento, para que servem e o que observar. Se você ainda não viu ambos os vídeos, pode clicar aqui para abrir uma playlist em uma nova aba e conferir. Depois volte aqui, assista a este primeiro ou faça o que preferir. Eu não sou seu pai. O formato é assim. Vamos aprender sobre as características materiais de cada filamento, as vantagens e desvantagens de imprimir com ele, sua imprimibilidade em impressoras 3D de grau de consumo, e como ele se compara a outros filamentos. Então, uma vez que entendemos esses elementos de cada filamento, vamos olhar para alguns dos cenários de uso ideais e exemplos para que você tenha uma melhor compreensão de exatamente o que você pode e deve estar imprimindo com cada um desses filamentos. Vamos lá! Para começar, vamos falar sobre poliéter bloco amida, comumente conhecido como PIBA. Você pode nunca ter ouvido falar disso. Eu não conhecia esse filamento antes de pesquisar para este vídeo, mas ele é uma joia escondida na impressão 3D, oferecendo uma notável combinação de flexibilidade, resistência e durabilidade. O poli-isobutileno coacrilonitrila se destaca por sua excepcional flexibilidade e elasticidade, tornando-o semelhante à borracha em suas propriedades físicas. Ele apresenta alta resistência ao desgaste e possui excelente resistência química, o que não é comumente encontrado em filamentos mais populares, como PLA ou ABS. Uma das principais características do poli-isobutileno coacrilonitrila é sua capacidade de retornar à forma original após dobrar ou esticar, demonstrando excelentes propriedades elastoméricas. Mas o que o diferencia de muitos outros filamentos flexíveis e que eu vou abordar na seção de comparação é o seu retorno de energia. Voltaremos a isso em um segundo. Agora, a principal força do PEBA reside novamente em sua flexibilidade e durabilidade, o que abre oportunidades para a impressão de peças que requerem dobragem, estiramento ou abusos significativos sem danos. Ele também se destaca no retorno de energia, uma propriedade única que exploraremos ao compará-lo com outros filamentos. Além disso, diferentemente de quase todos os outros filamentos, o PIBA mantém suas propriedades mecânicas em temperaturas extremas, mesmo tão baixas quanto menos 60 graus. Quanto às fraquezas, o PIBA é, como muitos filamentos flexíveis, bastante higroscópico, o que pode ser um grande incômodo para lidar, e você provavelmente vai querer imprimi-lo diretamente de um secador de filamentos. Além disso, as aplicações um tanto nichadas do PIBA podem limitar seu uso e disponibilidade em comparação com filamentos de propósito geral. Então não é apenas mais caro, mas também é improvável que você encontre perfis prontos para ele no seu fatiador, o que nos leva à imprimibilidade. Como todos os filamentos flexíveis, o PIBA pode ser problemático se houver folga no extrusor ou se você não tiver um extrusor de acionamento direto. Como todos os filamentos flexíveis, você precisará reduzir a velocidade para uma impressão correta. Para ter mais sucesso na impressão, use uma temperatura de 230 a 250 graus, 100 em e uma 70 a 90 deg, 100 em. Algumas marcas recomendam o uso de câmara aquecida, mas descobri que não é essencial. Honestamente, porém, imprimir esse material foi bastante fácil e fiquei realmente chocado que minha primeira impressão saiu lindamente, sem problemas algum. PIBA é mais flexível que TPU, poliuretano termoplástico, outro filamento flexível popular que cobrimos no primeiro vídeo desta série, mas oferece melhor retorno de energia e resistência à abrasão. Em termos leigos, isso significa que você obtém não apenas mais durabilidade, mas também mais resiliência para a onça. Desculpe, eu só tinha que fazer isso. Mas para demonstrar isso, eu imprimi bolas de preenchimento sólido de TPU, PIBA e chinchila, que vamos cobrir em apenas 1 minuto, e então as balancei da mesma altura contra uma superfície dura. E sim, doeu muito desperdiçar tanto de um filamento tão caro para um teste único. Então, se você aprecia o vídeo, por favor, tire um momento para curtir e se inscrever. Enfim, vamos analisar os resultados.
Bem legal, certo? Enquanto o TPU tende a se tornar extremamente sólido e quase não se sente flexível quando você tem um certo número de camadas ou espessura, o poli-isobutileno coacrilonitrila e também a chinchila manterão sua maleabilidade, mesmo quando estão espessos ou completamente sólidos. Mas a €70 por um carretel de 500 gramas, esse material é extremamente caro, sendo melhor reservado para aplicações onde suas propriedades são realmente necessárias. Então, vamos falar sobre eles. Riba é ideal para aplicações que exigem alta flexibilidade e durabilidade. Você entendeu? Eu já falei sobre isso. Ideal para imprimir peças como juntas, tubos, selos e dobradiças flexíveis, especialmente se forem expostas a produtos químicos ou temperaturas extremas. Devido às suas propriedades de retorno de energia, também se destaca na criação de vestimentas, equipamentos esportivos e ferramentas especializadas que precisam resistir a flexões e estiramentos repetitivos. O melhor exemplo disso, a meu ver, é um sapato ou até mesmo uma sola que requer excelente retorno energético, alta flexibilidade e, naturalmente, resistência à abrasão. Devido a isso, na medicina, o poli-isobutileno coacrilonitrila é usado para imprimir itens como palmilhas ortopédicas personalizadas e outros dispositivos médicos flexíveis. Aliás, tenho pensado em projetar meus próprios sapatos estilo descalço personalizados e imprimi-los usando PIBA. Comente abaixo se você teria interesse em assistir esse vídeo, pois essas coisas não são baratas. A seguir, veremos o PCCF, ou fibra de carbono policarbonato, que vocês responderam em peso que faltou no meu último vídeo sobre filamentos avançados. O filamento PCCF combina a incrível resistência ao calor do policarbonato com a rigidez e durabilidade de um compósito de fibra de carbono, tornando-o uma escolha excepcional para aplicações exigentes. O filamento PCCF é renomado por sua alta relação resistência-peso graças ao reforço de fibra de carbono. Policarbonato, como você já deve saber se assistiu ao vídeo anterior, é incrivelmente forte por si só, mas ao adicionar essa fibra de carbono, podemos não apenas melhorar sua integridade estrutural, mas também reduzir o peso total da peça impressa, porque a fibra de carbono é menos pesada do que apenas ter policarbonato puro. Como todo policarbonato, ele apresenta excelente resistência térmica e mantém suas propriedades em uma ampla gama de temperaturas, mas supera o policarbonato padrão devido à adição de fibras de carbono que o tornam superior a muitos dos filamentos padrão em termos de resistência ao calor. Sem surpresas, a principal força do PCCF está novamente em sua robustez e resistência ao calor, o que o torna adequado para peças que serão expostas a temperaturas muito altas ou tensões mecânicas. No entanto, a rigidez do PCCF pode ser uma desvantagem para qualquer aplicação que exija até um pouco de flexibilidade ou resistência ao impacto. Esse material é muito rígido, e como todos os filamentos, o aumento da rigidez sempre vem ao custo ou preço da resistência ao impacto. Por fim, a natureza abrasiva das fibras de carbono pode levar a um maior desgaste no bico da impressora, exigindo considerações especiais como um bico de aço endurecido. E claro, tem o preço. O PCCF normalmente custa de $80 a $150 por quilo, então não desperdice isso em algo que seria tão bom em outro filamento mais barato. Vamos comparar este filamento agora. Em comparação ao PC padrão, o PCCF proporciona maior rigidez e estabilidade dimensional devido à fibra de carbono. Considerando a propensão do policarbonato a deformações, isso é uma melhoria bem-vinda. Mas como o PCCF se compara ao nylon com fibra de carbono ou outros compósitos populares de fibra de carbono? Bem, eu gosto de pensar desta maneira. Ambos têm muitas das mesmas características, mas com o PCCF, você está trocando um pouco dessa durabilidade e resistência ao impacto por uma rigidez e resistência ao calor aumentadas. Isso quer dizer que o PCCF vai ser mais rígido e melhor em situações de alto calor, mas menos absorvente de choques. A impressão com PCCF apresenta desafios específicos. Para configurações de temperatura, requer extrusão mais alta, geralmente entre 260 a 280 graus Celsius em e cama aquecida de 90 a 110 graus Celsius em descartando algumas impressoras de baixo custo. Uma câmara aquecida também é recomendada para evitar deformações e garantir precisão dimensional, principalmente em impressões maiores. Então, isso exclui ainda mais aquelas impressoras 3D de consumo de baixo custo. Agora, devido à natureza abrasiva das fibras de carbono, um bico de aço endurecido é absolutamente necessário para evitar desgaste rápido. Sem surpresas novamente.
E semelhante ao PC padrão, o PCCF é higroscópico e deve ser armazenado em um ambiente seco e, se possível, impresso diretamente do seu secador de filamento para manter a qualidade. O PCCF é ideal para peças funcionais que exigem alta resistência e rigidez, como componentes aeroespaciais, automotivos e engrenagens mecânicas. Também é ideal para prototipagem de peças funcionais submetidas a altas temperaturas ou cargas mecânicas. A seguir, vamos dar uma olhada mais de perto no filamento de chinchila, um material baseado em elastômero termoplástico, ou elastômero termoplástico produzido pela NinjaTech, embora a maior parte do que eu digo aqui também se aplique a outras marcas de elastômero termoplástico. Este filamento específico da NinjaTech é notável por sua dureza de 75 Ashore, indicando um grau super alto de flexibilidade e até mesmo elasticidade. O filamento de chinchila se destaca com sua notável flexibilidade e toque suave, tornando-o ideal para impressões que requerem uma textura semelhante à borracha macia, e sua dureza de 75. Ashore significa que é muito mais macio e muito mais flexível do que muitos outros filamentos de elastômero termoplástico ou, claro, TPU. Este filamento é projetado para ser o mais elástico e compressível possível, com uma excelente durabilidade e resistência à abrasão. Segurando-o em sua mão, você realmente não pode deixar de se surpreender com o quão dúctil e macio esse material realmente é. Eu meio que quero imprimir um colchão inteiro para mim com isso. É tão bom assim. Uma grande vantagem do filamento de chinchila é sua capacidade de criar peças resistentes, quantidades ridículas de dobramento, estiramento e compressão sem perder sua forma ou quebrar. Isso o torna perfeito para aplicações que necessitam de um material muito macio e flexível, sendo ótimo porque a marca Chinchila, elastômero termoplástico, é classificada como segura para contato com a pele. Ari, está confortável? Sim. Realmente confortável? Sim. No entanto, sua suavidade pode realmente, é claro, ser uma limitação para projetos que requerem qualquer tipo de rigidez ou resistência estrutural. Se você precisa de rigidez, este filamento não é adequado. Além disso, como muitos filamentos flexíveis, pode ser desafiador imprimir devido à sua elasticidade. Também é 104 por quilo. Não é super acessível, mas novamente, nenhum dos filamentos desta lista são compras de pechincha. O chinchila é mais macio e flexível do que muitos filamentos de TPU, que geralmente têm dureza Shore entre 85A para 95A. Enquanto o TPU oferece um equilíbrio entre flexibilidade e rigidez, chinchila se inclina mais para essa flexibilidade extrema, tornando-o mais adequado para aplicações que realmente precisam desse material mais macio e semelhante à borracha. Para ser honesto, considerando o quão flippity-floppity é o filamento, eu realmente esperava que fosse um pesadelo para imprimir. Mas eu coloquei no meu Voron 2.4 com as mesmas configurações que FIBA e fiquei chocado que após alguns problemas iniciais para carregá-lo, ele simplesmente imprimiu, pelo menos até o caminho do filamento ficar obstruído na outra extremidade do tubo Bolden. Momento em que eu o cancelei porque não queria desperdiçar mais deste precioso filamento imprimindo bancos. De qualquer forma, imprime muito bem a 240 no hot end e 75 na cama aquecida, bem devagar. E 75 na cama aquecida, bem devagar. Nada de especial se você já imprimiu flexíveis antes. Agora, eu não sei se isso é porque o Clockwork 2, no meu Voron, é apenas um extrusor fantástico ou o quê, mas esse material foi surpreendentemente agradável de trabalhar. Apesar do fato de ser tão maleável, você pode realmente ver ele flexionando e curvando sob o bico, a impressão ainda saiu incrível, e eu definitivamente quero usar esse material muito mais vezes. O filamento de chinchila é ideal para criar objetos que requerem um toque suave e flexível, como punhos, juntas, itens vestíveis e dobradiças flexíveis. Se você já trabalhou com TPU e achou que é flexível, mas não se sente tão bem na sua pele, chinchila é o material que você estava procurando. Sua resistência a impactos e abrasão também o torna ideal para equipamentos de proteção e peças sujeitas a manuseio ou movimento constante. Devido à sua classificação de segurança para contato com a pele e acabamento agradável, quase de pêssego, recomendo usá-lo em guidões, empunhaduras de ferramentas ou qualquer coisa que será tocada frequentemente. Pessoalmente, por ser macio e agradável, vou usá-lo para fazer um recorte semelhante à espuma para a minha capa resistente Stream Dex, a fim de proteger os botões e discos ao colocá-lo na bolsa para transporte. Por outro lado, considerando o preço, eu também posso simplesmente cortá-lo de espuma.
A seguir, vamos falar sobre butiral de polivinil, ou butiral de polivinil. Este filamento está ganhando popularidade por suas propriedades únicas que oferecem benefícios estéticos e funcionais na impressão 3D. O butiral de polivinil é conhecido por sua excelente transparência e acabamento de superfície suave, tornando-o uma escolha ideal para impressões onde a clareza e a estética são primordiais. Ele também possui boa resistência ao impacto e flexibilidade, proporcionando equilíbrio entre resistência e maleabilidade. Agora, uma das características mais notáveis do PBB, realmente a que eu penso quando penso nele, é sua compatibilidade com técnicas de pós-processamento mais fáceis e seguras. Você pode suavizá-lo apenas com álcool isopropílico, e isso pode melhorar significativamente a aparência final da impressão. Sim, você pode, claro, suavizar ABS ou ASA, mas precisará fazer isso com acetona ou outros solventes fortes, que são ambos mais difíceis e mais perigosos para inalar. O álcool, por outro lado, é mais seguro e fácil de trabalhar para suavização a vapor, embora eu nunca tenha me divertido muito suavizando butiral de polivinil pessoalmente. As principais vantagens do butiral de polivinil incluem acabamento superficial superior, transparência e facilidade de pós-processamento. Também é bastante acessível, custando $25 por um carretel de 500 gramas de Prusamin. Porém, sua flexibilidade pode ser desvantajosa para aplicações que exigem componentes estruturais. A sensibilidade do butiral de polivinil à umidade é outro fator importante, exigindo armazenamento e manuseio muito cuidadosos. Além disso, cheira como uma combinação de produtos químicos e queijo velho, mesmo quando você não está derretendo. Comparado a filamentos comuns como PLA e ABS, o butiral de polivinil oferece acabamento mais suave e melhor transparência. Peço desculpas pela redundância em algumas seções. Embora não tenha a resistência a altas temperaturas de algo como um ABS, compensa com melhores qualidades estéticas e menos fragilidade. Ao contrário de filamentos transparentes mais populares como o PETG, o butiral de polivinil é muito mais fácil de alisar e finalizar, tornando-o muito mais adequado para projetos detalhados ou estéticos. O butiral de polivinil é relativamente fácil de usar para impressão. Ele imprime melhor em temperaturas de extrusora de cerca de 220 a 250, com uma temperatura de cama aquecida de 60 a 80 graus Celsius. Diferente de materiais que exigem câmara aquecida, o butiral de polivinil pode ser impresso em impressoras 3D abertas padrão para consumidores. Mas não se deixe enganar por tudo isso, porque devido à sua natureza higroscópica, recomenda-se armazenar o butiral de polivinil em um ambiente seco ou usar um secador de filamento para manter sua qualidade de impressão, especialmente considerando que a estética é o principal ponto de venda deste filamento. Agora, o butiral de polivinil é ideal para projetos onde a estética é fundamental, não posso ressaltar isso o bastante. Isso inclui coisas como vasos, onde se deseja clareza e um acabamento suave. A capacidade do material de ser alisado com álcool o torna uma escolha popular para itens artísticos, decorativos e protótipos que exigem um acabamento de alta qualidade. Raramente uso butiral de polivinil, e quando o faço, é apenas para um vaso ou algo que não quero que as pessoas saibam que é impresso em 3D. Continuando nossa jornada pelos materiais de impressão 3D menos conhecidos, vamos agora explorar o polipropileno, comumente conhecido como PP. Este filamento é conhecido por sua combinação única de flexibilidade, resistência química e durabilidade, sendo valioso para a impressão 3D de hobbyistas e indústrias. O filamento PP, apesar do nome engraçado, é considerado flexível, mas sua flexibilidade é bem diferente da encontrada em filamentos flexíveis tradicionais, como o TPU. A flexibilidade do polipropileno é caracterizada pela sua capacidade de dobrar e flexionar sem quebrar, ao invés do tipo de elasticidade e estiramento semelhante à borracha do TPU. Agora, isso torna o PP excelente para aplicações que exigem peças para suportar movimentos repetidos de dobramento ou flexão sem deformar. Para compreender melhor, pense em um para-choque de carro frequentemente feito de polipropileno ou do similar poliuretano. Você não pode puxá-lo e esticá-lo, mas se você bater ou atingi-lo, ele irá flexionar e depois voltar ao lugar, milhares de vezes se necessário. Isso é chamado de resistência à fadiga, e isso, juntamente com excelente resistência química, é uma das principais características que diferenciam o polipropileno. Além disso, o PP tem uma baixa taxa de absorção de umidade, aumentando sua durabilidade em vários ambientes.
A 35 euros por um carretel de 500 gramas não é barato, mas não vai quebrar o banco como muitos dos outros filamentos nesta lista. A principal força do PP está na sua resistência a químicos, fadiga do material e na capacidade de manter sua forma após o uso excessivo. Contudo, tais propriedades podem ser desafiadoras na impressão. A flexibilidade do PP e a baixa energia superficial dificultam muito a aderência à base. Ademais, sua natureza semicristalina pode causar deformações e retração durante o resfriamento. Comparado a filamentos flexíveis, como o TPU, o PP oferece um equilíbrio único de flexibilidade e resistência química, embora seja menos elástico. No momento desta gravação, não consegui encontrar um rolo, mas tentarei fazer isso antes deste vídeo ser publicado. A impressão com polipropileno requer atenção a detalhes específicos. As temperaturas de calor de extrusão são normalmente de 220 a 250, uma cama aquecida em torno de 80 a 100 graus Celsius. Todas essas coisas são normais. Mas a aderência da cama pode ser um problema particular com o filamento de polipropileno, então usar um agente de aderência ou até mesmo fita de pintor pode ser necessário para fazê-lo aderir. Embora nem sempre necessário, uma cobertura pode ajudar a manter a temperatura estável e reduzir o empenamento. PP é ideal para peças que precisam ser resistentes a produtos químicos e flexão regular. É ideal para criar recipientes, dobradiças vivas, peças automotivas ou qualquer componente exposto a produtos químicos agressivos ou que precisa flexionar sem quebrar. Eu escolheria dobradiças vivas pela sua resistência a abusos e capacidade de recuperação, o que também é ótimo para imprimir brinquedos ou qualquer coisa em contato com crianças. Agora vamos mudar nosso foco para CPE ou copoliéster. Neste vídeo vou testar e falar especificamente sobre a variante CPE-HG100 da Filamenton. E é importante notar que diferentes marcas podem ter diferentes formulações, que por sua vez podem se comportar um pouco diferente. No entanto, o filamento CPE está ganhando atenção por seu excelente equilíbrio de propriedades, combinando a facilidade de impressão com qualidades funcionais e estéticas. Deixe-me elaborar. O CPE é de muitas maneiras bastante semelhante ao PETG. Ele se destaca pela alta resistência ao impacto e estabilidade dimensional. É menos propenso a deformações que materiais como o ABS, sendo uma escolha mais estável para impressões de alta precisão. Ele também tem alta resistência química e térmica. Na verdade, eu gosto de pensar no CPI como uma espécie de PETG mais... Ele faz tudo o que o PETG faz, mas melhor. Como eu mencionei, o CPE é um ótimo filamento com toneladas de propriedades desejáveis que o tornam realmente superior ao PETG em quase todos os aspectos. A 30 euros por 750 gramas, o CPE pode ser mais caro do que esses filamentos básicos como PETG e ABS, mas isso ainda o torna extremamente acessível. Lembre-se que, apesar de ser um filamento de alto desempenho, ele não terá a mesma resistência a altas temperaturas de materiais especializados como PIC ou ULTEM. Como mencionei, o CPE é muito semelhante a uma espécie de PETG turbinado, mas é diferente de uma maneira importante. Ao contrário do PETG, o CPI não absorve tanta umidade, tornando-o ainda mais fácil de armazenar e imprimir. E se você viu minha experiência com o PETG, pode entender por que gosto muito mais do CPI. Na verdade, no geral, o CPI é relativamente fácil de imprimir, mas existem algumas considerações. As temperaturas são relativamente normais de 240 a 260 graus Celsius, com uma temperatura de cama aquecida de 70 a 85 graus Celsius, um bom adesivo ou uma superfície de impressão PEI ajudará seriamente a alcançar a quantidade certa de aderência à cama sem deformação ou, por outro lado, aderindo demais à cama. Mas, diferente de certos filamentos avançados, o CPE não exige bico de aço endurecido ou câmara de impressão fechada. Quanto à capacidade de impressão, pode-se considerar o CPE como um PETG aprimorado. Não requer nenhuma consideração especial. As mesmas temperaturas se aplicam como no PETG, e você pode querer usar um adesivo de cama para evitar que ele grude demais na superfície de impressão. O CPE é excelente para peças funcionais que requerem durabilidade e um grau bastante alto de resistência ao calor, acima e além do que o PETG pode oferecer para você. É ideal para protótipos, peças mecânicas e recipientes que podem enfrentar estresse ou exposição a produtos químicos. Sua baixa absorção de umidade também o torna ideal para uso externo.
Antes de terminarmos, quero falar rapidamente sobre mais um filamento único, não oleoso, um filamento bastante louco desenvolvido pela Filamentum. Este filamento é ecologicamente correto e seguro para alimentos com características inesperadas que marcam um passo significativo na impressão 3D sustentável. Permita-me explicar. É um material biodegradável e compostável alinhado com princípios ecológicos. Na verdade, é derivado de recursos naturais, sendo uma opção mais sustentável comparado aos filamentos tradicionais à base de petróleo. Novamente, nada surpreendente. O Pella pode dizer o mesmo. Mas o non-oiling é um dos poucos filamentos que sei ser certificado para contato com alimentos. Descobri durante a escrita que o Pella normal da Filamentum também é classificado para contato com alimentos. Então isso não é tão especial. Mas o non-oiling combina essa segurança e composição natural com propriedades mecânicas muito boas, tornando-o adequado para uma ampla variedade de aplicações. Mas aqui está a coisa mais louca. Apesar de sua ecoamigabilidade, o non-oiling na verdade tem uma resistência à temperatura maior do que ABS, ASA ou até mesmo CPE, o que é loucura para mim. As pessoas da Filamentum me disseram que ele é seguro para lavar na máquina de louças. Como eu mencionei, uma das principais forças do non-oiling é a sua segurança alimentar e biodegradabilidade, tornando-o ideal para aplicações onde ele possa entrar em contato com alimentos. Sim, eu sei, impressões 3D não são seguras para alimentos a menos que você as pós-processe devido a microfissuras e bactérias. Entendo, non-oiling também possui boa resistência mecânica e durabilidade. Porém, sua biodegradabilidade pode restringir seu uso em aplicações externas de longo prazo ou ambientes onde a estabilidade material duradoura é essencial, mas uma das maiores e mais surpreendentes vantagens será sua resistência ao calor. Non-oiling é, claro, semelhante ao PLA, mas com essa incrivelmente alta resistência à temperatura, biodegradabilidade e segurança alimentar. Sem mais, non-oiling não requer considerações especiais para impressão. Pode ser um pouco difícil de aderir à cama, especialmente se você não quiser usar adesivos para preservar a segurança alimentar. No entanto, se você quer que suas impressões sejam seguras para alimentos, então você precisa usar extrusoras especiais e dedicadas que nunca foram usadas para outros plásticos, e você precisará fazer algum pós-processamento para eliminar as pequenas fissuras onde as bactérias podem ficar presas. Exército da Segurança Alimentar, satisfeitos agora? O non-oiling é particularmente bem adequado para relacionados à comida, aplicações como utensílios de cozinha, recipientes e embalagens. Sua resistência ao calor permite que você faça utensílios ou recipientes para alimentos com ele. Sua biodegradabilidade também o torna uma boa escolha para itens descartáveis ou produtos onde o impacto ambiental é uma preocupação. Mesmo sem passar pelas etapas de pós-processamento para tornar a impressão totalmente segura para alimentos, isso pode ser interessante para criar recipientes personalizados para eventos. O melhor exemplo que posso pensar é usá-lo para moldes, por exemplo, moldar chocolate, que vai estar muito quente. Ouvi falar de um fabricante local que usa esse material para moldar chapéus de feltro, pois resiste à temperatura do vapor. Eis 7 filamentos de impressora 3D menos conhecidos e únicos para você experimentar imprimir na sua impressora 3D de mesa. Se você gostou deste vídeo ou aprendeu algo, por favor, curta e se inscreva. Na verdade, teremos em breve um enorme sorteio de 100 mil, onde daremos milhares de dólares em impressoras 3D upgrades, filamentos e muito mais. Mas primeiro, precisamos alcançar a meta de 100 mil. Para ser elegível a ganhar, siga as instruções abaixo. Além disso, quero agradecer imensamente aos meus membros do YouTube e apoiadores do Patreon, especialmente nossos membros Nylon e Pique, Chip Cox, Two Crazy Kitos, Amir Khan, Chris Miller e Don Arledge. Se quiser ver ou ouvir seu nome nos meus vídeos, além de acessá-los antecipadamente e sem anúncios, confira o link na descrição. Por hoje é só, mas vejo vocês na próxima aula.